Gravação. Boa noite, pessoal. Então, vamos continuar aqui, relembrando aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui só para fazer o marco. Nós estamos, né, em instalações de sistemas elétricos de potência. E dia 25 agora, né? Amanhã vai ser o encontro presencial de vocês. E eu já de antemão, pessoal, peço desculpa aí, principalmente vocês aí de Catalão, vocês são do DR Goiás, e assim, eu não sabia que eu tinha que postar o momento presencial. Por isso que de matéria anterior, eficiência energética, não estava postado, porque como eu cuido de outras UCs de outras DRs, né? Em outras DR, o momento presencial fica a cargo, né, lá da região, né? Pernambuco, por exemplo. Então, mas eu já postei o C anterior a de eficiência, a de gestão, como não tem aula presencial, né? Então, não há essa necessidade. Mas eu ainda está liberado lá as postagens, né? Quem quiser, quem não tiver postado ainda pode postar, né? Só toma cuidado para não demorar a postar e aí deixar as atividades elas acumularem, né? Dão um C anterior. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu deixei aqui um planejamento aqui, deixa eu ver. Ó, a gente está em instalações do CEP, né? Aí pelo meu planejamento aqui, a próxima matéria de vocês é manutenção elétrica predial e industrial. Depois vocês vão ter manutenção e operação do CEP. E aí, por último, vocês vão ter projetos do CEP. Pode ser que essa manutenção do CEP seja a última, né? Depois de projeto, às vezes inverte, viu? Mas assim, aí pensa, né? Se vocês não postarem o quanto antes, né? Vocês vão ter, ó, eficiência. Isso já aconteceu em DR Goiás aqui, né? O pessoal teve que postar todas as atividades de eficiência para conseguir receber o diploma, né? Porque essa módulo que vocês estão é o último módulo antes de vocês, né, colarem o grau de eletrotécnica. Então, lembrem-se, pessoal, que porque assim, por praxe, eu corrijo as atividades, né? Eu vou corrigindo as atividades. Quem não postou, eu antes não colocava nada, né? Mas eu acredito que até para o aluno se atentar, né? Aí, por exemplo, eu coloco zero e aí eu ponho que não houve postagem. Mas não quer dizer que você não possa mais postar. Ah, não, estou com zero, então não posso mais postar. Pode sim. Então, assim, e quando eu coloco alguma nota, você é notificado. Aí você sabe que tem aquela nota zero, né? Que tem alguma nota. Agora, quando eu não coloco nada lá, aí fica aquela impressão, né? Que eu larguei vocês na chapada, porém, aí vocês não ficam notificados. Aí pensa, ó, se eu fazer as contas aqui, ó, se por acaso porque tem muita gente que esquece, né, de postar, ó, fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pensa, seis UCs, né, às vezes se você esquecer, né, desse módulo, e aí, às vezes, assim, tem duas, as mais, assim, que demora menos, elas só tem duas atividades, né, SAP 1, SAP 2, às vezes tem três, às vezes além da atividade ainda tem o fórum, né, que é aquela discussão que você faz ali, aí depois eu vou lá e avalio vocês, tá bom? Aí eu queria deixar só, assim, reforçar, né, para vocês olharem. E aí, se vocês verem que, não tem zero, é porque às vezes você não postou atividade, passou do tempo, aí eu tenho que colocar, né, algum valor lá, porque senão fica parecendo que eu não avaliei vocês, né?
E aí era só isso que eu queria falar. Eu vou ficar atento, né, como vocês estão vendo aí na tela, porque amanhã vocês vão ter, pelo menos o cronograma que eu vi aqui dessa disciplina, né, embora ela vá até o dia 14 de abril, né, vocês vão ter dessa disciplina só um momento presencial. Então, aí amanhã vocês vão ser, quando vocês tiverem a presença lá, né, vocês vão ser pontuados, e daí o quanto antes eu já vou postar para vocês, tá ok? E aí eu já conversei lá com a Célia, e é para o quanto antes, né, vocês já tiverem a nota, né, ainda mais que esse é o último, é a última UC, ou a última UC não, é o último módulo, né? Então, pessoal, vamos voltar aqui. Deixa eu abrir aqui a apresentação, porque assim, eu olhando no material didático de vocês, é, como eu disse na aula anterior, as matérias de sistema elétrico de potência, elas são assim bem genéricas mesmo, né? Então, ela fala um pouco, né, de cada ponto, né, geração, transmissão, distribuição e consumo. E eu vou procurar, ainda mais eu vou aproveitar que são bastante webs, né? Eu vou aproveitar para a gente discutir bastante pontos, assim, da parte da geração, da transmissão, né, da distribuição e principalmente de distribuição, né, que vocês podem, eu não sei se é o caso de alguns alunos aqui, né, mas sempre eu tenho alguns alunos do eletrotécnico, né, que eles já são eletricistas de distribuição, eles já têm um conhecimento. Inclusive, a concessionária local, né, hoje é a Equatorial aqui, né, no Goiás, eu me lembro que quando eu ministrava aula presencial para o Senai, a Enel ela tem um programa, né, que ele pega aquele eletricista de distribuição e incentiva ele a fazer um curso, por exemplo, de eletrotécnico, né, para ele se capacitar mais. Lembrando, eu não sei se eu comentei, eu não me lembro se eu comentei na aula anterior, mas antigamente não havia a função de eletricista. Existia o eletricista, mas a função em si não tinha. Era, como se diz, não, não, uma piada infame que o pessoal faz, não quero fazer nada. Fazia antigamente, né? Bem antigamente. Talvez vocês não conheçam ela. Não, não quero fazer nada da vida. Não, então você vai varrer rua, né? Ou você vai ser eletricista. E eu tenho relatos de alguns eletricistas de distribuição, pensa, ao tanto que é perigoso, né? Que eu tenho um relato de um aluno, né? Ele disse que chegou na porta de uma empresa. Antigamente isso era muito comum. Aí ele perguntou lá para o vigia, né? E aí, você está sabendo de alguma vaga aí que tem na empresa? E o vigia falou: tô sabendo. Tem uma vaga aí parece que é um tal de contador. Eu tenho uma vaga. E aí ele foi falando, né? As vagas que tinha. Aí o rapaz falava: não, esse daí parece que tem que ter um curso. Aí quando ele chegou, ele falou: rapaz, então eu tenho uma vaga perfeita para você. Tem a vaga de eletricista. Aí ele perguntou, né? Mas o que que esse eletricista faz? Ele fica torcendo o cabo, ele monta tomada, ele não sabia nem direito o que que ele fazia. Mas, na verdade, a vaga era dentro da empresa, né? Porque nas grande empresa, você tem, por exemplo, você tem uma demanda de carga muito alta. Então, com essa demanda de carga muito alta, você precisa o quê? De um transformador, sei lá, começa com de 75 kV, né? E aí vai aumentando. kV não, desculpa, quilowatts, né? Então, ou volt ampere, né? Se a gente considerar a potência aparente. Então, era para manutenção interna, incluía também tarefas de abertura de chave. Pensa, para você abrir chaves fusíveis, geralmente é com chave fusível, é uma tarefa perigosa. Você tem que utilizar, se você for abrir do chão, você tem que utilizar uma banqueta isolada. Se você for abrir da escada, você tem que ter um sistema de ancoragem. Hoje em dia, né, você tem que ter
o treinamento de NR35, né, que era o trabalho em altura. Na época nem existia, se não me falha a memória, a norma regulamentadora do trabalho, que fala especificamente de trabalho em altura, ela foi idealizada, se não me falha a memória, foi em 2011. Aí pensa, muito tempo atrás, né? Então, assim, e antes da NR35, todos os trabalhos em altura, eles eram regulados, se não me falha a memória, pela NR18, que fala sobre o PCMAT, né, o programa, né, na verdade, é um programa ele fala de riscos, né, mas só que específico, da área da construção, né. Tem um análogo dele, que antigamente chamava PPRA, né, de riscos ambientais. Hoje em dia ele até mudou de nome, né? A proposta ainda continua basicamente a mesma, né? É você fazer um levantamento de risco no ambiente laboral. Então pensa, né? Antigamente, né, e hoje em dia, por exemplo, né, igual esse meme que eu falei que tinha antigamente, para você, não, você quer trabalhar na limpeza pública, você tem que ter o segundo grau completo. Antigamente não, né? Não, não quero fazer nada, eu vou entrar lá que aqui em Goiânia é a Comurg, né? Não, eu vou entrar lá. Não tinha concurso, não tinha nada. Então, as coisas a cada dia elas estão se tornando mais complexas. E, infelizmente, né, o eletricista, né, a pessoa que era escolhida para essa tarefa extremamente perigosa, né, que é você lidar com o sistema elétrico de potência. Só para você ter uma ideia, né, hoje, quando você entra numa empresa aí, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho, mas para eu iniciar uma atividade, principalmente se eu tiver o risco de choque elétrico, né, a chamada periculosidade, eu tenho que fazer um treinamento, em média 40 horas, né? É o de NR10, né? Segurança em serviços com eletricidade. E ainda tem um curso suplementar que é o do sistema elétrico potência. E está lá no anexo 3 da NR10. E esse curso suplementar também, de 40 horas, é para explicar para aquele usuário, aquela pessoa que inicialmente ela é inadvertida, ou seja, ela não tem conhecimento sobre a área da elétrica. Professor, mas vamos supor que o cidadão ele terminou o segundo grau. Então ele fez física do terceiro ano, né? Ele fez eletricidade. Não, beleza, ele tem conhecimento sobre, né, dispositivos passivos, né? O resistor, o capacitor, o indutor e tal. Dependendo da escola, até de alguns outros dispositivos que são ativos, né? Mas, assim, ele tem conhecimento técnico na área de física, mas na área mesmo, dia a dia, trabalho de um eletricista, né, trabalho de um eletrotécnico, trabalho de um engenheiro eletricista, dependendo, os riscos que tem a eletricidade, né? Você que é adulto, você sabe que a eletricidade tem um risco, mas você sabe direitinho qual que é o risco? Por exemplo, eu posso trabalhar com a rede energizada. Inclusive a rede de média tensão. Agora vamos voltar lá para nossa, esse introito aí para a gente retornar aqui ao nosso. Vai, não abriu aqui, peraí só um pouquinho. Instalações do CEP. Coloquei o PowerPoint aqui para abrir e ele não. Deixa eu lembrar em que página estávamos. Já estava. A gente volta um pouquinho. Só um minuto, pessoal. Vamos lá, eu vou compartilhar, porque eu coloco no F5 aqui, aí fica a tela inteira. Aí eu perco a noção da referência, que só estou usando uma tela agora. Então eu vou deixar ele no modo apresentação mesmo, sem estar na apresentação. Você está enxergando aí, Wellington? Tá, não tá? Tô sim. Que às vezes porque o Teams fez uma atualização esses dias. Ok, ó, foi nessa. Aí eu, inclusive, eu escrevo aqui para justamente para lembrar, né? Então, assim, né? A área da elétrica, o único profissional que tinha no começo era só engenheiro eletricista.
Os eletricistas mesmo em si não era regulamentado, né? Se não era regulamentado, não tinha nem a função, né? Que dirá, né? Quiçá ele ser, né, uma profissão regulamentada. Só para vocês terem uma ideia, antes, né, dessa função eletricista, e não faz muito tempo, o meu professor, que ele era um engenheiro de segurança aqui quando era CELG, né? Hoje em dia ele aposentou, mas ele é consultor, né? Era assim, você era contratado pela empresa, aí você era contratado como um BA1. O que que é um BA1? É uma pessoa inadvertida, uma pessoa que não sabe nada da elétrica. Provavelmente o professor, eu não foi eu que ministrei instalações elétricas industriais para vocês, né? Projeto elétrico industrial, mas provavelmente ele deve ter falado desse termo aí de pessoas inadvertidas. Deixa eu abrir aqui só um minuto aqui. É a NBR. Eu vou abrir a 14039, que aí ela é mais sucinta. Então, eu vou botar o foco aqui para ir na. Não, essa daqui é a NBR, a 14039. Ela é a Bíblia, só que no lado de média tensão, né? Média tensão, como vocês estão vendo aqui, ó. Porque antigamente o baixa tensão em circuitos de tensão e corrente alternada se eu não me falha a memória, é de 100, a baixa é de 100 até 1000, em corrente alternada é até 1000, se não me falha a memória. De 1000, igual tá falando aqui, até 36,2 kV, é considerado hoje média tensão. Antigamente, de 1000 para cima, tudo era chamado de alta tensão. Por isso que vocês vão ver, caso vocês trabalhem em alguma concessionária de energia ou prestem serviço, daqui para frente, né, depois que vocês se graduarem, muitos projetos vocês vão ver, às vezes, MT escrito lá, ou às vezes escrito AT, né? AT de alta tensão, MT de média tensão. Mas hoje em dia, né, teve essa divisão aqui. Aí o que o pessoal chamava de alta tensão, hoje chama média tensão. É esse intervalo aqui. Inclusive, a chamada 13.8, né, como expliquei na aula passada, ela, na verdade, a tensão monofásica dela é 7.965. O que, né, e essa é uma dúvida, ela é bastante, assim, ocorrente no curso de eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica, o de engenharia elétrica. A sorte é que os professores, dependendo aí do professor, ele explica para gente. Mas eu deixei aqui aqui de fogo morto, uma NBR aqui para vocês, para a gente ver esses padrões. É porque tem padrões que a gente vê lá na placa do motor, não tem a placa também do transformador, a placa de um equipamento. Eles sempre mostram mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo editar nesse aqui. Nesse aqui não está dando para editar, não. Eu tirei esse laudo técnico aqui, eu deixei ele aqui, caso ainda dê para mostrar hoje, vou utilizar. Mas, assim, só para vocês eu não ficar muito descritivo, você vê uma máquina aí qualquer, né, um motor, um gerador, sei lá, um transformador, né, que é uma máquina elétrica, só que é uma máquina estacionária, né, ela não é igual um motor ou um gerador que é rotativo, né? Então você vê esse tipo de especificação lá, ó. Por exemplo, 220, às vezes não tem nem a unidade de medida. Aí barra, sei lá, 380. Aqui você sabe que é baixa tensão, quem é da área, né, sabe que
são níveis de baixa tensão, porque é 220. Às vezes aparece volt aqui, né? Às vezes aparece aqui para dizer que essa unidade de medida é desses aqui, né? Ou então eles simplesmente escrevem assim, tensão, que é a tensão elétrica da rede, né? Tensão AC. Aí aparece essa configuração aqui. Então, essa configuração, ela quer dizer que a antes aqui da barra aqui, ela é monofásica. E após a barra, ela é uma tensão bifásica, ou seja, duas fases ligadas. Eu tenho a tensão trifásica? Obviamente que sim. Muita gente confunde e aí fala, ah, não, é o trifásico aqui, Goiás, né, 380. Na verdade, ele não é 380. Ele é 380 raiz de 3. Ele dá mais ou menos 600 e, igual eu falei, eu lembro que eu falei na aula passada aí, né, dá uns 656 mais ou menos. Então, esse padrão aqui, ele às vezes ele confunde bastante, né? Principalmente quem é da área técnica, né? Quem tem que realmente saber isso daqui. Então, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso aqui. Eu vou abrir uma NBR que fala só sobre transformadores de baixa tensão para a rede de distribuição aérea, né? Que a gente vai fazer uma espécie de tour, né? Depois que a gente falar sobre o geral, aí a gente vai fazer um tour sobre geração de energia, outro sobre transmissão, outro sobre distribuição, até a gente chegar no consumo. Mas no consumo, querendo ou não, vocês já fizeram, né? Porque já fizeram matérias de instalações e projetos prediais e até de manutenção, né? Que você, geralmente, nos cursos de eletrotécnico, na engenharia, você tem a parte de instalações, aí tem instalações prediais, aí tem instalações industriais, instalações do CEP, aí você tem projetos prediais, projetos industriais e projetos do CEP. E você tem, né? Você tem instalação, projeto e manutenção. Aí, outra vez, manutenção, se eu não me engano, a manutenção predial e industrial é numa mesma matéria. Então, aí você tem, né? Manutenção predial, industrial e, de novo, manutenção do CEP, né? Só que o CEP, né, como eu falei na aula anterior aí, a parte de distribuição, de transmissão, de geração, ela é bastante negligenciada, né? Às vezes, porque o docente, tem muito docente aí que ele é professor de carreira. O que que é isso? Ele finaliza o curso técnico ou o curso de engenharia e ele continua na faculdade, fazendo lá mestrado, especialização, doutorado, né? E às vezes eu já conheci muitos dos meus professores, eles eram nesse estilo. Então eles só tinham a vivência acadêmica, eles não tinham a vivência da vida profissional, né? E isso torna esse profissional incompleto. Eu não quero dizer que é totalmente diferente, mas uma coisa é a vida acadêmica que você se preocupa com o que é certo, não que no profissional você não se preocupe. Mas na vida acadêmica, o docente, ele tem que ter a certeza que o discente vai receber, né, aquelas informações e que ele vai ter um aproveitamento satisfatório. Já no mundo profissional, você, né, por exemplo, ah, não, fala o fulano, vamos ver quem, aproveitando o Wellington aí que tá ao vivo aí. Então, Wellington, você foi contratado agora como eletrotécnico. Então, eles não vão ficar dando provinha para o Wellington, não vão ficar perguntando, será que isso é bom mesmo? Não interessa. Se você tem um diploma de eletrotécnico, então quer dizer que você já é um profissional, né? Às vezes, quando você está no início, aí o pessoal faz aquela classificação júnior, aí depois, geralmente é júnior e sênior, né? O júnior é o Nutella, né? O que está começando. E o sênior é o que tem, né, anos aí de experiência. Só que às vezes o profissional, né, ele tem anos de experiência, só que na vida acadêmica e na vida profissional, fazendo projetos, executando obras, é,
fazendo orçamentos, né, elaborando orçamentos para serviços, essa parte aí de você elaborar os orçamentos, de você saber monetizar os serviços é extremamente importante. É importante porque você valoriza a sua carreira, né, a sua área, e você cobra o que é justo, né, dentro e também dentro dos encargos, né? Não adianta nada eu cobrar muito barato, sendo que todo o dinheiro que eu for cobrar desse valor, entre aspas, barato, ele vai acabar se convertendo em encargos e não sobra nada para o profissional, né? Poder, né, fazer o seu próprio sustento, né? Que você tem que pagar impostos, você tem que pagar né, aluguel, né? Ou o seu dia a dia aí. Então, assim, às vezes é difícil para o aluno visualizar, porque ele só tem aquele enfoque, né, do profissional acadêmico, né, aquela parte, ele só tem a parte técnica, mas a parte do dia a dia, né, como que resolver as situações, porque querendo ou não, toda e qualquer profissão, não estou dizendo só eletrotécnico, né, mas basicamente o eletrotécnico, o pessoal aí da engenharia, eles são o quê? Solucionadores de problema, né? Assim como o médico. Eles solucionam problemas na área da saúde. Já o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele soluciona problemas, né, na área da elétrica. Então, desculpa, gente. Quanto mais ferramentas ele tem, não só técnica acadêmica, mas ferramentas, né, de referências e de projeto, mais completo esse profissional e ele consegue, né, ter um desempenho, né, ter uma eficiência melhor. Então, aqui, gente, ó, se você for aqui no BA1, deixa eu ver, Ctrl F, tá aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, essa tabela ela tem tanto na NBR 5410, que são para circuitos de baixa tensão, e nessa aqui é 14039, que é para circuitos de média tensão, né? Então, essa parte de competência, né, da pessoa é a parte de conhecimento, né? Não sei se o professor, na parte aí de projetos, ele comentou sobre isso, né? Mas, assim, para a gente visualizar dentro do universo, em resumo, assim, a parte bem resumida, nós temos o BA1. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí fica mais fácil vocês lerem. Ah, É porque a caneta e o mouse ficou pareado aqui, é por isso que bugou aqui a mente. Agora foi. Então, nós temos o quê? O BA1, não, são pessoas comuns, inadvertidas, quer dizer que são adultos. Ou seja, se você é um adulto, você tem, né, já, como se diz, uma malandragem, um conhecimento da vida, né? Como se diz, você não é criança, você não nasceu ontem. Mas, de qualquer jeito, você não tem conhecimento sobre os perigos da eletricidade, né, os riscos, não só da parte técnica, mas principalmente dos riscos. Já o BA4 são pessoas advertidas. Nesse caso aqui, o BA4, em resumo, são o quê? Eletricistas, predial, eletricista industrial, eletricista de redes, linha viva de distribuição, linha viva de transmissão. O oficial montador eletromecânico, ele se enquadra em pessoas advertidas, ou seja, são pessoas que receberam treinamento, e aí esse treinamento você tem que ser um profissional ligado ao CREA, ou seja, você tem que ser um engenheiro eletricista, né? Tem que ser da área, em que você tem autorização para ministrar treinamentos para essas pessoas que vão receber um certificado e vão ser, né, consideradas advertidas, ou seja, ó, pessoas suficientemente informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas. Quando fala qualificação aqui, e esse é um jargão não só da Câmara de Educação, como do CREA. Essa qualificação quer dizer que é uma pessoa que tem um curso técnico, ou seja,
essa pessoa qualificada, ela vai supervisionar o BA4. Ou seja, quem que é esse qualificado? É um técnico que tem um curso de técnico e tem um registro na área competente dele. Antigamente era o CREA, hoje em dia é o Conselho Federal dos Técnicos, né? Os técnicos saíram do CREA já tem um tempo. Se não me falha a memória, os únicos técnicos que ainda continuam ligados ao CREA são o técnico de segurança do trabalho, ele é ligado ao. Ele tem uma ligação com o CREA, né? Conselho Regional aí, que não é mais de arquitetura, né? Porque a arquitetura também saiu, né? Tem o CAL, né? E os engenheiros, né? Que tem a interligação aí com o CREA, ou seja, tanto o engenheiro, né? Quanto o eletrotécnico, ele pode emitir um documento que é a comprovação de que ele fez um serviço. Aí esse serviço pode ser uma execução, pode ser um projeto, pode ser até treinamento, né? No caso, o BA4, ele é treinado por um qualificado, ou seja, um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, em que ele faz uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, esse documento, ele é a comprovação que houve um treinamento e que esses que estão saindo do BA1 e virando o BA4 se tornaram o quê? Pessoas com conhecimento suficiente, né? Ou seja, ele não tem um conhecimento assim a mais elevado, igual um engenheiro, ou um eletrotécnico, ou um tecnólogo em eletrotécnica tem. Mas eles têm conhecimento suficiente, por exemplo, eletricista de distribuição, ele é treinado em técnicas, né? Igual eu falei de resgate aéreo, técnicas, né, que estão lá na NR35, também, dependendo do circuito, na parte aí de espaço confinado, se eu não me engano, é NR33. Então, ele tem uma série de vários mini cursos, né? Que aí não só a Câmara de Educação chama de curso livre. Já o CREA e o Conselho Federal dos Técnicos chama de curso de capacitação. Então, capacitação e curso livre é a mesma coisa, ou seja, é um curso pequeno em que eu ensino pontualmente para aquele educando, né, para aquela pessoa que está recebendo treinamento, que é um capacitado, eu estou ensinando informações suficientes para ele poder fazer montagem de rede de distribuição ou montagem de quadros, né, na parte predial ou na parte industrial, ensinando, sei lá, fazer partida de motor, as técnicas, né, é, chave compensadora, uma técnica por um soft starter, um inversor de frequência e por aí vai. Então, assim, embora o técnico o engenheiro tenha esse mesmo treinamento, mas às vezes, dependendo da função, eu ensino essas técnicas para ele poder desempenhar. Inclusive, no treinamento, eu faço uma anotação, né? Quem é o responsável faz uma anotação de responsabilidade técnica para o treinamento, e quando esse BA4 é contratado, né? Hoje em dia, antigamente era a concessionária que contratava o cidadão. Hoje em dia, quem contrata é uma empresa terceirizada que fez né, que participou de um pregão eletrônico, né, uma licitação, e ela ganhou aquele direito, né, de, sei lá, por 2 anos, desempenhar os trabalhos na parte, sei lá, de manutenção de rede de distribuição, né, ou de ligação de novos clientes também. Tem uma empresa aí, por exemplo, a Meirelles e Freitas, que ela cuida na parte de o chamado corte, que na verdade não é um corte, porque para você fazer um corte de energia, propriamente dito, você precisa ser um eletricista. Agora, você ser um agente que faz o desligamento, não sei se vocês já viram aí na região de vocês, nos medidores de energia, o pessoal coloca um selo azul. Você já viu, Wellington? Já? Há um selo azul falando, né, que a pessoa
tá com a conta atrasada, né? Favor, ligar para o número tal. Você já viu isso? Já sim. Eu trabalho no setor da distribuição, né? A gente presta serviço para Equatorial aqui. Eu tenho equipes aí que faz o corte e religa, né? Esse ano Isso. eles agora não intervém mais, é só vai lá, desliga o disjuntor e põe esse lacra lá. Isso, porque o treinamento, inclusive eu montei o treinamento para Meirelles e Freitas. Por exemplo, essa pessoa que faz esse serviço, ela necessariamente não precisa ser eletricista. Então, ele recebe o treinamento, tem alguns tópicos de NR10, né, para ele saber os riscos em eletricidade. Porém, ele vai lá, se eu não me engano, até no certificado, ele está como negociador digital, né? A parte comercial, ela fala do negociador digital. Porém, aparece lá no certificado aparece, né? Agente é, comercial com desligamento no disjuntor, porque em tese, né? Qualquer pessoa pode ir lá no disjuntor, ir lá na alavanca dele e desligar, né? E se você tomar os cuidados corretos, você não precisa ser um eletricista para você fazer aquele desligamento, né? Então você já consegue fazer a contratação mais rápido. Se eu não me engano, o único pré-requisito que a Meirelles e Freitas pede é ele ter a carteira A, né, que é de moto, e vontade de trabalhar. Esse é o único pré-requisito. Não precisa ser eletricista. Aí, obviamente, quando você é contratado, né, você recebe esse treinamento. Ele é custeado pela empresa. Então, o, o profissional qualificado, né, o eletrotécnico, o engenheiro, ele pode ministrar esse treinamento e pode, inclusive, se responsabilizar fazendo uma anotação de responsabilidade técnica. E a terceirizada, do mesmo jeito, né? Quando ela ganha a licitação, por, sei lá, 2 anos, né, por exemplo, ganha licitação e daí existe pelo menos um profissional que ele é o RT, né, o responsável técnico, e todo e qualquer serviço que o BA4 vá fazer, ele está o quê? Sob supervisão e responsabilidade do engenheiro, né, do RT, daquela equipe, né, e daquela empresa, né, da região que ela cumpre. E, obviamente, o BA5, né, são pessoas o quê? Qualificadas. Aí, no caso, eu expliquei a qualificação, né? O BA4, ele é um capacitado, né? Ele é um eletricista de qualquer uma das áreas. Já o qualificado, ele é o quê? É um eletrotécnico, é um tecnólogo, é um engenheiro eletricista. Então, essa parte aí de competência, né, das pessoas, a gente tem que observar bastante, né? Porque a empresa tem que, quando você faz a contratação, antigamente o cara perguntava, ele nem perguntava se o cidadão não tinha nem a função, né? Se ele era eletricista da área. Ele falava, não, se você tem vontade de trabalhar, o cara falava, tem. Aí foi, pô, ele está contratado. Te apresenta o poste, seção circular, te apresenta o poste duplo T. Aí como é que faz a manutenção? Descubra, é o poder das cartas. Eu estou fazendo meio que piada, mas infelizmente, era desse jeito. Né? E aí o que que acontecia? Muito acidente. Aí até o Jacinto, né, que foi meu professor da segurança do trabalho, e ele era o engenheiro da CELG na época, ele falou que o índice de acidente, ó, era, como se diz, era lá no topo. Então, né, o pessoal conversando e falava, ó, a gente tem que fazer alguma ação para diminuir esses acidentes. Então, você contrata o cidadão, ele como um BA1, né? Então, antigamente era assim, eu contratava uma pessoa que era um BA1, ou seja, uma pessoa inadvertida, aí como a concessionária é que cuidava de tudo, né? Ou seja, era ela que fazia os serviços. Daí esse BA1 ele ia, por exemplo, lá para o almoxarifado, já para aprender o nome das peças, aprender as ferragens, né, os tipos de poste. Vamos supor que vai trabalhar na concessionária na área de distribuição, né? Ele vai aprender que tem um poste de seção circular. Antigamente o pessoal, né, tinha duas opções, é o de madeira, de concreto armado. Hoje em dia
né, só o de concreto armado. Existem algumas concessionárias que tem um poste que ele é de fibra, só que ele tem um problema grave aí, estrutural, dependendo aí do abarroamento aí de um carro, por exemplo, né, ou de qualquer coisa aí né, que bata ali no poste. Esse poste ele junta assim, é igual você pegar um cano de plástico e amassar ele, e dependendo aí ele, por exemplo, quando ele está na forma cilíndrica, se você apertar ele e torcer, né, nas duas pontas, ele tem uma certa resistência mecânica. Agora, se você amassar ele, ele perde toda aquela resistência estrutural. E é isso que acontece nesses postes aí, inclusive esses postes, ele dá até para uma única pessoa carregar. Só que ele tem esse problema, se tiver um abarroamento, além desse poste danificar, ele leva toda a rede que está com ele. Então aí não compensa. Já onde é concreto armado, ele chega a quebrar e tal, chega a envergar, mas dependendo aí do nível do abarroamento, ele fica só, né, torto ali e tal. O pessoal tem que fazer uma manutenção preventiva ali, se ela é preditiva, né, ou preditiva não, manutenção ali por crise, né, ou seja, tem que plantar um poste ali do lado e transferir a rede, e aí vai, dependendo aí do trabalho, vai ter que mobilizar a equipe de linha morta, a equipe de linha viva. Então, assim, é importante essa parte. Deixa eu sair aqui e voltar para nossa. Então, gente, fazendo um retornozinho que eu tinha falado, né, na aula anterior, beleza? Expliquei a parte aí, né, você tem várias opções, né? Você tem a opção, a maior delas aí é a hidráulica, né? A parte de hidrelétricas, né? Tenho até ouvido no livro didático de vocês aí, tem várias outras opções aí. A gente pode, no decorrer do curso, dar uma navegada sobre isso, né? Agora a gente está aqui na parte no geral. Até lembro que eu fiz a análise aqui, né? Porque qual que é o maior problema de uma rede aqui, né? Se a gente olhar nesse desenho aqui e nesse daqui, ó, qual que é o maior problema dessa rede? Você tem a queda de tensão. A diminuição, por exemplo, dependendo, igual a linha de transmissão aqui. Às vezes, né, dependendo aí da arquitetura e do cabo, se a gente for olhar, já pegar um spoiler aqui na frente, aqui a gente tem várias arquiteturas aí na parte de transmissão, né? Tem essa arquitetura clássica, que é de alumínio com alma de aço, né? Todos são, na verdade. Desculpa, gente. Você tem o cabo, que ele é formado por vários fios. O da rede de distribuição é essa arquitetura aqui. Você tem 6 fios de alumínio e um de aço. Dependendo aí, às vezes você tem que o pessoal chama que é o cabo desalmado, né? Os 7 fios, eles são de alumínios. Obviamente, a resistência mecânica dele é bem menor. Essas arquiteturas aqui, igual essa daqui, ó, 18 para 1, ou seja, você tem 18 fios de alumínio e um de aço. Olha essa outra arquitetura aqui, você tem 12 de alumínio e 7 de aço. Basicamente, eles estão nas linhas de transmissão. E o projeto, a gente vai falar um pouco mais aí para frente, o projeto, basicamente, ele depende de distâncias. Por quê? Porque esses cabos aqui, eles têm alto nível de tensão, né? Ou seja, tensão aí que às vezes ela vai na casa aí né, de megavolts, né? Dependendo aí do nível aí de transmissão. E daí você precisaria o quê? Precisaria de um cabo de uma bitola muito grossa. E às vezes, para solucionar esse problema, o que o pessoal faz? Coloca cada fase, né, com, por exemplo,
Esse aqui estão chamando de circuito duplo, porque você tem fases A, B e C de um lado e A, B e C do outro, né? Você tem, por isso que ele fala circuito duplo nessa torre aqui de transmissão. Aqui você tem a parte aqui do para-raio, que hoje em dia a arquitetura é OPGW, né? Você tem a parte metálica do lado de fora e por dentro aqui você tem uma proteção. E hoje em dia, né, o cabo de telecomunicação, né, a maioria não é mais, eu não posso afirmar que é 100%, né, mas pelo menos antigamente era, você tinha a parte metálica, que é o aterramento de fora, e a parte interna, você tinha uma proteção, a parte interna é onde a rede de telecomunicação, ela trafega. E hoje em dia ela foi substituída, né? Está sendo substituída pela parte, o chamado OPGW, que você tem a fibra ótica por dentro aqui do cabo na parte de aterramento aqui. Ele trafega, assim como lá na rede de distribuição, você tem um espaço alocado para telefonia, né? Que hoje em dia não é só telefonia, né? É telefonia, o CATV, né? A TV a cabo, internet, né? Então, aqueles espaços eles continuam ali, né? Basicamente, as concessionárias de telecom elas alugam, né, essa parte aí para sua infraestrutura ela ser distribuída no país inteiro junto com a infraestrutura de energia, já que eu também, né, além de emitir o sinal de telecomunicação, o sinal de internet, eu preciso o quê? De energia elétrica, né? Ou seja, ele mata dois coelhos com a cajadada só. Ele tem a estrutura para ele trafegar, né? Uma estrutura padrão, ele aluga um espaço e também ele tem o que? Já a energia que vai dar, né, potência, né, aos transmissores, né, potência ao equipamento aí, né, do sinal. Então, essas arquiteturas aqui de energia, né, você tem, às vezes o nível de tensão é tão alto que aí eu tenho que dividir por fase. Nesse caso aqui desse desenho aqui, um cabo por fase, mas existem arquiteturas com dois cabos por fase, existe com quatro, três, se não me falha a memória, acho que não tem não, mas que eu me lembro aqui de cabeça, dois cabos por fase, ou então quatro cabos por fase. Então, gente, o maior problema, né, desde a hora que ele sai aqui, né, da geração, passa pelo transformador de potência, do transformador de potência, aí geralmente é um elevador, porque esse percurso que a energia faz, né, pela linha de transmissão, chega na subestação aqui no município, né, por exemplo, aqui em Goiânia ou em Catalão, depois vai para a média tensão, ó, daqui, sei lá, ele chegou 230 kV e saiu 13,8, né? Ou então, né, dependendo aí do local e da arquitetura que é servida, sai a 34,5 kV. E daí, aqui no desenho não tá, né? Aquela história, né? Esses desenhos, geralmente, o pessoal do designer é que faz, né? Aí o pessoal técnico, né? O engenheiro, o eletrotécnico, né? A empresa que pede, ela deveria também dar uma consultoria, né? Falar, ó, desenha aqui um transformador aqui, igual eu já vi em alguns desenhos aí japonês, eu já vi umas redes de distribuição assim, alienígena, de outro planeta, ou seja, o cidadão é bom em desenhar, mas como ele não tem um conhecimento técnico e às vezes ele não recebeu essa curadoria, ele pega e desenha besteira do, lá nos diagramas, né, nos desenhos aí, que serve para conhecimento do público em geral, inclusive em aulas, né? Então aí chega aqui, ó, já vai para o secundário do transformador, igual eu coloquei aqui, ó. Então o maior problema, aí pensa, olha o percurso que essa energia fez até, né, ver aqui da geração, aí ver a transmissão, chegou aqui
em um centro urbano, né, a distribuição, e aí, por fim, o consumo, né, no cliente. Aqui só tem residências, né, mas lembrando que é residencial, comercial e industrial. Então, esse percurso todo aí, se a gente for analisar, eu lembro até que eu falei um pouco aí, né? O maior problema é a distância, é a queda de tensão, né? Para ficar bem claro, é a queda de tensão, ou seja, é a diminuição dessa tensão. Mas qual que é a porcentagem? Aí depende, né? Por exemplo, lá em predial, a, quando você não tem um transformador, por exemplo, ou seja, você pega a energia aqui direto, ó, direto da rede, porque o transformador de distribuição, né? Ele está em duas situações. Ou ele está na malha urbana aqui, né? Ele está aqui espalhado na malha urbana, ou ele está, vamos supor que aqui, ó, essa casa aqui, ela é uma empresa. E aí a demanda dela é muito alta. Inclusive, segundo o critério que dá agora com a Equatorial, né, que antigamente era Enel, quando você é um consumidor categoria acima do T, se eu não me engano, é T5, você precisa o quê? Fazer uma liberação de carga, né? O profissional, né? Ele emite uma liberação de carga perguntando para a concessionária local se na região, que no caso é essa daqui, né? Se nessa região em que ele pretende abrir essa empresa, e segundo, em conformidade com o projeto, na carga tal, né? Se nessa região existe infraestrutura em que, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos uma rede de média tensão, ou passando do outro lado da rua, ou, na melhor das hipóteses, passando do mesmo lado aqui, né, na calçada em que a empresa se encontra. Aí vamos supor que eu faça a liberação de carga e no documento eu falo, ó, eu preciso para a empresa, né, a Pableiras Dance. Vocês conhecem essa empresa? Acabei de abrir ela agora, Pableiras Dance. É uma danceteria muito louca que tem várias coisas que a demanda de energia dela é muito alta. Então, a Pableiras Dance, ela precisa de um transformador de 150. Então, essa potência aqui, né? Inclusive, eu já estou considerando o quê? Eu já estou considerando a potência, né? Aparente, ou seja, já estou pensando, já sei, né? Que existe uma perda. Naturalmente, existe uma perda nesse percurso todinho, né? Rememorando aí a nossa segunda lei de Ohm, né? A gente colocar o rol do material, que na maioria desse percurso aqui, ele é alumínio, né, com aço, né, alma de aço daí, ó, a área e aqui o comprimento, né, ó, inverte aqui, né, então eu tenho, né, eu faço a liberação de carga e peço, né, que se nessa região aqui eu tenho uma rede de média tensão, por quê? Porque eu vou precisar instalar na minha unidade consumidora, na minha empresa, um transformador de 150. Então, eu preciso o quê? De uma rede de média tensão, igual está aqui no desenho, ó. Preciso dessa rede de média tensão para eu pegar o circuito disponível. No caso aqui, essa é uma tipo M, né? Professor, o que que é isso? O senhor está falando em inglês para mim, está falando grego. Calma, cena dos próximos capítulos aí. Essa é chamada de meio beco. Essa estrutura aqui é uma rede convencional null, ou seja, o cabo é null. E pela carinha dela aqui, né? Eu até dei um zoom na hora que eu colei a foto aqui. Ela, se eu não me falha a memória, ela é uma tipo 1. O que que é isso, professor? Tipo 1, calma, cena dos próximos capítulos. Vocês vão entender. Então, eu vou ter uma M1, sei lá, eu vou ter uma N de rede normal, esse acrônimo aí. Eu vou ter a B, né, que é a Beco Total. Essa cruzeta, por exemplo, ela vai estar bem aqui, ó,
Aí eu vou ter uma mão francesa que é chamada mão francesa perfilada. Ela é maior, ela não é só um perfil, ela tem dois perfis em forma de cantoneira. Então, nessa liberação de carga, o pessoal lá o centro de operação e distribuição vai avaliar, né? Antigamente era a Florinda, eu nem sei mais quem é agora aqui em Goiânia. Então, aí ele faz essa análise e fala, ó, esse endereço aqui, eu tenho do outro lado da rua, né, sei lá, nesse poste aqui, essa rede de média tensão passando. Então, eu vou precisar jampear direto da média tensão até a medição de média aqui da empresa que eu estou fazendo. Então, pessoal, existe todo um comportamento, um trâmite, e essa tensão ela vai diminuindo, né, no decorrer. Por isso que eu tenho aqui, ó, estrategicamente, ó, transformadores de potência. Aí eu tenho já saindo aqui da geração, tem um transformador de potência, elevador, ele eleva, eu viajo quilômetros e quilômetros. Quanto maior a distância aqui, ó, maior o comprimento dessa rede, né? Maior vai ser a resistência elétrica. E isso para um condutor elétrico é fatal, é horrível. Por quê? Se eu aumento a resistência elétrica com o aumento da distância, o único jeito para eu compensar isso é eu aumentar a bitola. Mas pensa, aumentar a bitola de cabo, a gente está falando que é aumentar o diâmetro, né? O diâmetro desse cabo. Para eu compensar proporcionalmente aqui com o comprimento, às vezes o diâmetro ele ia chegar, sei lá, incríveis 15 metros, às vezes, vamos supor, eu estou chutando aqui, uns 15 quilômetros, imagina, um cabo com diâmetro de 15 quilômetros. Seria um ultra cabo, né? Seria um cabo gigantesco. Então, para compensar, já que não dá para eu aumentar a bitola, para eu diminuir e compensar a resistência, eu vou precisar o quê? Colocar um transformador aqui, ó, aí eu venho aqui, ó, aí a tensão vai cada vez mais diminuindo, né? 5%, sei lá, 7%, e tantos por cento lá. Aí quando eu chego num local estratégico aqui, ele pega, eleva o nível de tensão e aí ele balanceia o quê? Esse comportamento aqui. Porque a resistência, né, com o tamanho aqui, né, pela segunda lei de Ohm, ela vai aumentando e o cabo, ele tem que transportar energia, por isso que ele chama condutor, ele transporta energia. Ele não pode consumir essa energia, entendeu? Ele não, quem consome é a carga, né? Você tem aqui a geração, você vai ter as linhas de transmissão e do outro lado aqui você tem a carga, o consumidor, né? Ou seja, o predial, o industrial ou o comercial. E, na verdade, não é nem chamado de resistência, é uma impedância, porque esse consumidor também ele tem, às vezes, máquinas elétricas rotativas, ou seja, o motor. E esse consumidor aqui, né, essa resistência, na verdade, ela vira impedância porque tem os efeitos chamados de reatância, né? Aí você tem uma reatância indutiva ou uma reatância capacitiva, ou ela puramente resistiva. Isso influi no fator de potência, influi na energia magnetizante, ó. Também, quanto maior é a distância desse circuito, vai haver a formação de capacitância entre o cabo, né, a parte mais alta aqui, vamos supor, da linha de transmissão, e o solo aqui. E essa linha de transmissão, ela é alta por dois motivos. Primeiro, porque se ela for baixa, o pessoal vai lá e mexe e acontece acidente. E o segundo motivo, e o principal, é porque essas distâncias são distâncias de segurança, já prevendo o campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, infelizmente, é invisível para a gente, né? Invisível a olho nu. Eles fazem o quê? Eles induzem tensão, né, em outras estruturas metálicas, né, indução em relação ao solo, já que o solo, a resistência, a tensão natural do solo, ela é zero, né, 0 volts, e ele também pode provocar diferença de potencial, porque o que mata uma pessoa, por exemplo, por eletrocução, não é o potencial elétrico. Eu posso ter muito potencial elétrico
carregado no meu corpo, né? Ou seja, eu posso ser um corpo de prova, porém, necessariamente, eu não vou morrer em função disso. Eu vou sentir alguns efeitos fisiológicos, que é a formação de cargas, né? Tem lá da eletricidade o poder das pontas, né? Você vai ficar eletrizado, seu cabelo vai começar a levantar, né? Você vai ficar igual o Shiryu lá dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Cólera do Dragão, porque você vai acumular carga. Mas se você só tem carga acumulada e essa carga não é liberada, você não é eletrocutado, né? Ela só é liberada por uma diferença de potencial, potencial onde aquele corpo ou aquela pessoa está extremamente energética e uma outra região no espaço, que pode ser o chão, inclusive, né? Que vai dar uma diferença de potencial elétrico. Aí essa diferença de potencial elétrico vai gerar a corrente elétrica propriamente dita. Aí sim vai haver o efeito da corrente elétrica, e aí sim vai haver o risco de eletrocução. Então são detalhes assim, às vezes ela começa assim de forma abstrativa, né? Mas aí nós chegamos a um, né, a um senso, a uma coisa palpável, né? Uma coisa algo técnico que dá para a gente fazer análise. Então aqui, ó, a forma de compensar isso é eu inserir, né, esse dipolo aqui, que o pessoal lá da física chama, né? Nesse meio aqui, termo aqui no dipolo, que os transformadores, que na verdade são o quê? São transdutores, são máquinas estacionárias. A função é, às vezes, ou elevar a tensão, às vezes diminuir. Aí, nesse caso, para compensar, já que não dá para eu aumentar a bitola, né, na proporção em que eu aumento a distância do cabo, eu aplico, né, o transformador para ele elevar a tensão e o quê? Compensar a queda de tensão ao longo da rede. Aí aqui já vou deixar, já, como se diz, já estrategicamente aqui para a próxima aula, né? Que a gente vai falar dos equivalentes elétricos. Vamos andar aqui pelas arquiteturas usuais aqui, né? O sentido de cada arquitetura aqui do equipamento, beleza? Mas isso vai ficar para a próxima aula que já passou do horário aqui. Falou? Show. Tirar aqui. Beleza? Então, até a próxima. Tem alguma pergunta aí, Wellington? Professor, quando você comentou no começo da aula aí a respeito das notas, Sim. eu lancei atrasado, né? Aí tá a nota lá. Só Aham. Não, eu vamos voltar para essa vou. Até a questão. Célia, eu conversei com a Célia, ela pediu para eu passar um pente fino, né? Que às vezes às vezes assim, não é por maldade minha, às vezes você vê lá que tá zero, simplesmente porque se eu não corrigir, aí vamos supor, eu não lembro de corrigir, e o aluno também não lembra de postar, porque isso acontece às vezes. Sim. Então ninguém é notificado. É lógico que no AVA, né, tem os sistemas aí que notificam a gente, né? Mas às vezes o C, né? E aí eu coloco lá o zero, porque já aí eu olho no cronograma, vejo que o tempo já passou, né? Coloco o zero, aí eu coloco, não há postagem. Mas aí você pode postar lá e me avisa, né? Às vezes, não estou conseguindo falar com o professor, fala com a Célia, né? Que é a coordenadora aí de vocês, né? Que aí ela já me passa e aí eu vou cirurgicamente ali corrigindo, né? Como se diz, o nosso objetivo, né? E o meu sonho é facilitar a vida de vocês o máximo possível, para Tranquilo, vocês professor. Obrigado. conseguirem, né, reter o conhecimento e conseguir ir para a próxima etapa profissional de vocês. Não, tranquilo, professor. Obrigadão aí. Beleza? Falou. Então, Boa até a noite. nossa próxima aula aí. Fiquem com Deus Valeu. aí. Falou, valeu. Nível 1.